websérie do canal Oficina de Casa. Nessa websérie nós vamos mostrar a vocês como fazer um armário para dormitório. Será uma websérie em 3 episódios, um por semana, e no decorrer dessas 3 semanas vocês vão acompanhar todo o processo, desde o projeto até a sua finalização. Nós tivemos o apoio de 3 empresas para realizar esse projeto. A primeira delas é a Gasômetro Madeiras, que é nosso patrocinador, que é uma empresa que é uma revenda de insumos para marceneiros e marcenarias. A segunda empresa é a Duratex, fabricante de MDFs. E a terceira é a FGV-TN, que é uma empresa fabricante de ferragens e acessórios para mobiliário. Então, com o apoio dessas 3 empresas, nós elaboramos esse projeto, essa websérie, que eu espero que vocês curtam. Bom, para você montar um projeto, você precisa seguir um roteiro para que você não se perca e vá agregando a informação, principalmente técnica, ao seu projeto. O primeiro ponto que você precisa definir é a condição do seu armário. Se ele vai ser um armário embutido, se ele vai ser um armário externo ou se ele vai ser um closet, por exemplo. O armário embutido, você não precisa se preocupar com por fora do armário, você simplesmente depois arremata ao redor do armário. Um armário externo, aí sim você tem um acabamento externo. E um closet vai estar dentro de um cômodo, então também é uma situação diferenciada. Definido como vai ser o seu armário, no segundo passo você define o tamanho, o volume desse armário. No nosso projeto, definimos um armário de 2,20 por 2,20 de altura por 1,16 de largura. Então esse é o tamanho do nosso armário. Fizemos um projeto com diversas opções diferentes que seja referencial para vocês. Bom, definido o volume total do armário, você precisa partir para os detalhes internos. Então, o que eu vou querer ter dentro desse armário? Então, por exemplo, cabideiro, calceiro, prateleiras, gavetas, lugar para colocar sapatos. Então, você tem diversas situações diferentes. Aí sim que você começa a montar o quebra-cabeça do projeto. Por isso que foram gerados aqui diversos desenhos diferentes, com situações diferentes de montagem desses espaços para colocar essas situações que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, cabideiro. Eu considerei um cabideiro de 1 metro de altura. Mas a princípio eu considerei um cabideiro simplesmente uma vara de cabide. Mas é importante que você veja nas roupas que vão ser colocadas no armário, se você tem, por exemplo, vestido longo, mulher, vestido longo, você tem que ter uma altura suficiente para pendurar. Se for só camisa, por exemplo, é uma altura menor. Então, você já começa a definir medidas em função da sua necessidade. A segunda situação é um calceiro, por exemplo. Você pode colocar uma ferragem de calceiro, que é o que nós vamos optar nesse móvel. Calça já tem um limite mais específico de altura, por mais que a pessoa seja alta, nesse armário nós consideramos 65 de altura, então 65 centímetros é mais que o suficiente para você colocar uma calça dobrada, tranquilamente. Com relação a prateleiras é mais tranquilo, é simplesmente você definir o que você vai empilhar nessas prateleiras, malhas, camisetas, e definir o espaçamento entre elas. Com relação aos sapatos, você geralmente tem nichos no armário onde você coloca sapatos ou prateleiras. A ideia nesse projeto é usar uma prateleira que seja deslizante. Então você puxa a prateleira para fora, nessa prateleira você vai colocar os sapatos e você tem uma visão geral porque a prateleira sai totalmente fora do armário. Para que aconteça isso, nós vamos usar corrediças telescópicas. Eu considerei no tamanho do nicho que vai ser colocado, que no desenho é o nicho da direita, logo embaixo. Nesse nicho vão ser colocadas 2 prateleiras com pouca altura, 40 milímetros de altura. E essas prateleiras vão ser puxadas para fora com corrediças telescópicas. Então você precisa descontar a espessura da corrediça telescópica de cada lado 13 milímetros. Então é outra informação que você precisa agregar para definir as medidas. Com relação ao nicho do lado, que é o nicho onde vão 2 gavetas, nós optamos por colocar 2 gavetas externas, ou seja, você não precisa abrir a porta para abrir a gaveta, como é o caso da sapateira. E sim, você simplesmente abre a gaveta já externamente, ela tem uma frente alinhada com as portas. Então essa é a situação que nós escolhemos.
Com relação às corrediças usadas para essas gavetas, nesse projeto nós optamos por colocar duas corrediças ocultas, então você não vê a corrediça, ela está por baixo da gaveta. Então, dentro do nicho onde entram essas duas gavetas, basta deixar 6 milímetros de cada lado de folga para que você consiga usar essa corrediça. Então vejam que já é um desconto diferente da prateleira dos sapatos. Outra situação que vocês precisam levar em conta é com relação a como as portas vão ser colocadas no armário. Se elas vão ser de correr, se elas vão ser de abrir, ou se, no caso de um closet, você não vai ter portas. No nosso projeto nós vamos usar dobradiças. Mas aí você tem três situações diferentes. Você pode colocar as portas por fora do montante, ou seja, elas estão por fora, alinhadas por fora do montante. Elas podem estar no meio do montante, também por fora. Mas a situação que nós optamos é justamente a porta alinhada pela frente do montante, ou seja, ela está encaixada no móvel. Isso gera alguns detalhes técnicos que precisam ser levados em conta. Primeiro, a ferragem que vai ser usada, que é uma dobradiça específica para essa função, para que você tenha a porta abrindo internamente. Então vejam que a porta não avança em cima do montante, mesmo aberta ou fechada, ela fica para dentro. Outra questão é com relação às folgas que você precisa pensar na hora de fazer o projeto, na hora de definir o seu plano de corte. Porque essas folgas, se você, por exemplo, vai mandar cortar as madeiras, essas folgas são importantes você definir antes, porque as portas vão vir com a medida exata. Então, também é um detalhe bastante importante. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, eu defini folgas de 3 milímetros entre a porta e o montante e entre as portas. Então eu peguei a medida inteira, tirei 3, 6, 9 milímetros, que são as três folgas que eu tenho, e acrescentei a espessura da fita de borda, que é mais ou menos 1 milímetro. E com isso eu defini o tamanho das portas nesse projeto, isso tanto na largura como na altura. Bom, o projeto então já está pronto, plano de corte definido, agora é a escolha de materiais e ferragens. Pode ser que a escolha das ferragens gere alguma alteração no plano de corte, isso em função de ajustes que tenham que ser feitos. Isso é perfeitamente normal. Então, a nossa ideia agora é que vocês nos acompanhem numa visita que nós fizemos a Gasômetro Madeiras, onde eles têm um conceito diferente em função de você compor o seu projeto. Vamos visitar a loja deles e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou aqui na Gasômetro Madeiras, em São José dos Campos, na loja deles, justamente para mostrar para vocês esse circuito do móvel que eu mencionei lá na oficina. Então, eu estou aqui com o Josion, que é o gerente da loja. Tudo bem, Josion? Tudo bem, Marcelo. Chega aí. Joia. E ele vai nos auxiliar a mostrar para vocês justamente esse conceito novo, que é um circuito do móvel. Eles criaram isso justamente para ajudar na elaboração do projeto. Esse circuito do móvel começa com uma experiência digital. Nessa experiência digital, a gente possui vídeos inspiracionais que ajudam a você escolher as combinações dos móveis que você quer fazer. Então, de forma digital, você consegue olhar diversas combinações diferentes de materiais, compondo dentro de um projeto já pré-existente, que inclusive pode até te inspirar. Então, aqui digitalmente você vai trocando os acabamentos e vê e consegue enxergar opções diferentes. É muito legal, muito interessante. Esse daqui é um display da Duratex, onde tem amostras de todos os padrões que eles fabricam. O interessante desse circuito do móvel é o tamanho da amostra. Essa peça tem 60 por 40. Isso daqui é justamente o tamanho da lâmina em que é fabricado o MDF. Então são repetidas 60, 60, 60. E se você pegar um catálogo, o catálogo traz amostras muito pequenas. Então, o interessante aqui na loja é você poder visualizar o padrão de um tamanho maior. E aí sim fazer combinações e principalmente enxergar a padronagem que você está escolhendo. Inclusive, em todas as placas a gente tem as combinações perfeitas de cada padrão, além do seu conceito. Aqui, por exemplo, o Marcelo pegou o Gianduia, que conversa muito bem com o Savona.
E depois da gente sair da experiência digital, a gente vem para essa experiência real usando o acetato e você consegue vislumbrar como ficaria seu móvel usando, aí no caso, esse padrão madeirado. Legal. Ou o giambrê. Ou seja, você viu isso daqui no digital. Exatamente. E você tem condição de ver isso mais em loco, mudando o acabamento e vendo uma porta amadeirada, uma porta lisa. Legal. Depois de escolher dentro do circuito o revestimento ou a combinação de revestimentos para o seu projeto, você pode aqui agora, nesse display, escolher um sistema de porta de correr, caso você vá utilizar esse tipo de sistema. Então você tem aqui instalado inúmeros sistemas diferentes com características diferentes. A gente tem aqui sistemas desde mais simples, só com rolamento e com travas, até os mais sofisticados, como esse principal aqui, com o sistema de amortecimento. Então você tem a opção de enxergar o sistema funcionando e adaptar ele no seu projeto, inclusive fazendo alterações técnicas, caso seja necessário. Além de mostrar esse circuito para vocês, a gente já está aproveitando o circuito para escolher os materiais que a gente vai usar no projeto, que vocês vão acompanhar o passo a passo. Então nós definimos 2 materiais, 2 revestimentos que vão ser usados no armário. Portas de correio que eu mencionei, a gente não vai usar porta de correio, então eu só mostrei que no circuito aqui existe a possibilidade de escolhas. E aqui são sistemas de abertura. Então, por exemplo, aqui em cima você tem portas basculantes para armários suspensos, não é isso? Esse daqui é o BVO, né? Ele é um sistema mais simples, ele é o primo do pistão a gás, né? E esse daqui é mais sofisticado. Mais sofisticado, ou seja, o Aerobus da FGV, e ele dispensa o uso da dobradiça e tem o sistema de amortecimento. Legal, ou seja, sai de um modelo mais simples e vai sofisticando. No nosso projeto a gente vai usar 2 tipos de gavetas. Tem 2 gavetas que são externas, com a frente externa para o lado, você vê a frente da gaveta, e 2 gavetas para sapato que são internas. Então, aqui tem diversas opções de corrediças, né? Diversas opções. Temos desde a mais simples, né? Que é a corrediça telescópica comum. Então essa telescópica comum, eu acho que dá para usar nas gavetas internas que são para sapato. Certo. Então você simplesmente puxa a gaveta. Isso. Então, internamente eu vou usar essa daqui. Aí aqui tem outras opções. Exato. Essa daqui é oculta. Isso, ele é oculta, tem sistema de slow. Que fecha devagar, né? Exatamente. Com amortecimento. Só que eu não vou usar puxador nas portas. Então, como é que eu vou abrir a... Eu tenho uma aqui que é a solução para você. Eu tenho essa que é a One Touch, e você dispensa o uso do puxador. Legal, então essa aqui é o One Touch, eu simplesmente empurro, ela abre, Exato. Você empurra, ela fecha novamente. E também é oculta. E também é oculta, então já também tem a questão visual que fica legal. Então as 2 gavetas que tem a parte externa aparecendo, vai ser esse tipo de corrediça. Perfeito. E aqui vai incrementando, né? Aqui já são gavetas mais sofisticadas. Exatamente. Essa daí só precisa da frente e do fundo do móvel, né? Uma gaveta totalmente metálica. Tá. Muito mais resistente em questão de peso. Ela aguenta muito mais peso do que essas outras corrediças. É muito boa para um caso de dispensas, que precisa de muito peso, né? Muita carga. Sim, tem que aguentar o tranco. Ou seja, tem uma linha completa de opções de abertura. Exatamente. Desde a mais simples até a mais sofisticada. Complementando os sistemas de abertura da FGV, aqui eu tenho as dobradiças, que é o que a gente vai usar no nosso projeto. Então, você tem diferentes dobradiças para a posição da porta em relação ao montante, se a porta é por fora, se ela é meio montante, ou se ela é encaixada, alinhada com o montante. Tem a opção para diversas formas diferentes. A opção que a gente escolheu é justamente a porta embutida, alinhada com o montante, com um pulsador magnético. Então a nossa porta não vai ter puxador e quando você for abrir, basta apertar a porta e esse pulsador magnético vai empurrar a porta para poder abri-la. Então é necessário usar uma dobradiça específica para esse pulsador magnético.
que é esse conjunto aqui. Então o Josion também já vai acrescentar na lista aí de materiais. Então, Marcelo, continuando o circuito do móvel, nós também temos uma grande linha de aramados, inclusive da FGV, como esses calceiros aqui. Legal. No projeto a gente vai ter no projeto do armário a gente vai ter um calceiro. Vamos para esse aqui mais tradicional, então. Então considera um desse na lista que a gente está separando. Com relação eu estou vendo que tem um cabideiro basculante aqui. Eu considerei uma vara simples para o nosso projeto, mas eu acho que de repente se tiver uma medida que se adapte à largura do armário, eu tenho 1,10 m de largura. Consegue usar esse. Não é esse aqui, mas você consegue. Tem modelo que se adapta. Então eu vou alterar o projeto. Em vez de usar simplesmente uma vara, vou usar esse cabideiro basculante. Como o armário tem 2,20 m de altura, eu acho que cabe tranquilamente. Então, acrescentam desse daqui e depois a gente faz a alteração no projeto. Ok. A gente não vai usar puxador no nosso projeto. As portas vão ter um visual limpo, mas aqui você tem inúmeras opções. Vocês vejam esses painéis com diferentes materiais e possibilidades de desenho. Então, tem muita coisa para escolher. E dentro do final do circuito, alguma coisa de iluminação, caso queira incorporar no projeto. Temos uma iluminação também, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada lá. Legal, quer dizer, LED eu acho que é uma coisa que enriquece. São luminárias pequenas que dá para adaptar no projeto de uma maneira bem legal. Bem interessante, ó, nicho, né, com iluminação, vara com iluminação. Legal, a gente não vai usar nenhuma iluminação no nosso projeto, mas fica aí a dica para vocês, para enobrecer o projeto de vocês. Eu acho que iluminação sempre enriquece. Aqui na loja da Gasômetro, complementando mais um pouquinho desse circuito, você tem um espaço em que você pode fazer pesquisa em livros de arquitetura, de design, livros de marcenaria. Tenho aqui um universo interessante para você se ilustrar para o seu projeto. Além de alguns estarem à venda, isso é bem legal. E por fim, a Gasômetro comercializa esse produto que chama-se Valcromate. É um MDF que tem a massa colorida, ele tem essa gama de cores, que são cores muito bonitas. A gente já usou esse laranja aqui, aliás, esse vermelho, num projeto nosso. A gente fez uma luminária com esse material e a luminária ficou linda. Então imagina, por exemplo, aqui tem umas opções de painéis. Imagina você ter no seu dormitório ou até um detalhe no seu armário totalmente diferente. Vai enriquecer bastante o projeto. Então fica aí a dica, é um produto diferenciado, tem um custo diferenciado, mas eu acho que o resultado final vale a pena o custo-benefício. Bom, eu saio bastante contente porque o fato de ter feito esse circuito do móvel ajudou a gente a definir os detalhes do móvel que a gente vai realizar e dividir com vocês. Então, os detalhes estão definidos, escolhemos o que a gente vai usar. E um detalhe que eu não dividi com vocês é que a gente está deixando aqui com eles um plano de corte, porque eles têm um serviço de corte de materiais e aplicação de fita de borda. Então, eles vão fazer os cortes e vão nos entregar lá na oficina. E aí a gente se encontra então no próximo episódio, iniciando a montagem desse projeto. Esse circuito do móvel está implantado na loja da Gasômetro em São José dos Campos e eles pretendem implantar nas outras filiais. A Gasômetro não comercializa só esse pequeno universo que eu mostrei para vocês. São 13 mil itens dentro do universo da marcenaria. Então, fica aí a dica para conhecer esse circuito que vai ajudar vocês a construir o projeto, porque é o raciocínio organizado com as opções bem definidas para que você componha o seu projeto. Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê lá na oficina iniciando a montagem desse projeto.